Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu converso com o Rafael Sacchi, ele que é diretor-presidente da RGS Engenharia. Oi, Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber aqui. Olá a todos que assistem o Empresário de Sucesso, é um prazer estar sendo recebido nesse programa que tem uma repercussão enorme e poder contar um pouquinho mais da minha história e da história da RGS Engenharia, a empresa que eu presido. Muito bom, Rafael. Agora, para a gente começar nosso bate-papo, me conta um pouquinho sobre a história da empresa de vocês e também sobre a sua história como empreendedor. Bom, a RGS Engenharia é hoje uma sociedade anônima que foi fundada por mim há quase 9 anos atrás, atua no mercado da infraestrutura e eu, como presidente dela, ainda estou à frente, representando algumas entidades sindicais. Sou presidente do Sindicato da Construção Pesada no Rio Grande do Sul, CICEPOT, sou conselheiro da Associação Gaúcha das Empresas de Obras de Saneamento, membro do Conselho de Administração da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, sou do Conselho Deliberativo da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, membro do Conselho de Administração da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e vice-presidente da Brasinfra, Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura. Então, uma vida bem movimentada no ambiente sindical, patronal, de classe. Muito bacana. E, Rafael, quais são as principais atividades da RGS atualmente? Só para a gente entender melhor o que vocês fazem e onde vocês atuam aí no território nacional. A RGS hoje ela está atuando em 4 estados do Brasil: Rio Grande do Sul, onde fica a nossa matriz e algumas das filiais, Santa Catarina, Paraná e Ceará. Nós atuamos com muita força no setor de infraestrutura nas áreas de saneamento, na área rodoviária e obras de artes especiais, viadutos, pontes, obras desse tipo, drenagens urbanas e rodoviárias. Então, o nosso enfoque é sempre em infraestrutura. Hoje nós estamos trabalhando com construções de estradas, o maior contrato de macrodrenagem do Rio Grande do Sul nós estamos fazendo, maior estação de tratamento de água do Rio Grande do Sul, área de saneamento também, nossa empresa participa da construção. Estamos com um projeto de concessão também iniciando em Santa Catarina, e estamos com muitas obras de saneamento espalhadas aí pelo estado, uma partezinha do Brasil, e a área rodoviária, que também é o nosso chão, uma das nossas raízes, estamos enraizados aí ao longo desses 4 estados. Excelente. Rafael, me conta qual é a importância de se trabalhar nesse setor de infraestrutura de maneira geral para o Brasil, para a nossa sociedade. O setor de infraestrutura, ele é a base para um crescimento societário. Então, nós falamos sempre de questões como saúde, educação, segurança, mas a pré-existência a essas áreas, ela é basicamente relacionada ao crescimento da infraestrutura. Nós não conseguimos uma estrutura de saúde e de educação adequadas sem termos uma infraestrutura, uma base sólida. Então nós precisamos levar água, esgoto, energia, termos drenagem das ruas, termos acessibilidade e mobilidade urbana para que os hospitais possam ter essa acessibilidade, para que as pessoas consigam chegar ao hospital e ter uma condição de atendimento com energia elétrica, uma rede hospitalar com energia elétrica, com telecomunicações, enfim, toda a parte de infraestrutura que deve assistir uma estrutura hospitalar, uma estrutura de uma escola, gás, hoje em dia em muitos municípios o gás é canalizado. Então tudo isso que cerca uma construção de uma escola, de um hospital que vai prestar assistência à população no desenvolvimento econômico, no que tange ao resguardo da saúde e ao desenvolvimento educacional, passa por um setor de infraestrutura sólido. Tanto isso é uma verdade que em grande parte dos países do mundo, o setor de infraestrutura ele é um dos medidores de desenvolvimento econômico do país. O quanto mais se investe em infraestrutura, melhor são os retornos para dentro de um país. É verdade, é um belíssimo termômetro econômico, né, Rafael? Agora, você pode nos Perfeito. contar um case de sucesso da RGS? A RGS Engenharia, recentemente, teve um case bastante interessante, que é a revitalização da Orla do Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul. A Orla do Guaíba, Porto Alegre era uma cidade que não estava voltada para a sua orla, que é uma orla linda, com um pôr do sol maravilhoso, um rio também
chamamos de rio, mas ele é um lago, na verdade, o Lago Guaíba, e é uma região que era pouco explorada pelos gaúchos, pelos porto-alegrenses e pelos turistas, né? E um projeto que a prefeitura encabeçou alguns anos atrás e começou essa revitalização dessa orla, nós fizemos a revitalização do trecho que é dito como trecho esportivo, né? Nós construímos a maior pista de skate da América Latina, já certificada pela Confederação Brasileira de Skate, são mais de 6.200 metros quadrados para a prática esportiva, 29 quadras poliesportivas, com grama sintética, quadras para tênis, beach tênis, vôlei de areia, de praia, né? Enfim, um trecho voltado para os porto-alegrenses, para fazer essa interação com o rio, com mais de 100 mil metros quadrados, mais de 10 hectares de área totalmente revitalizada para a utilização da população em geral, sem qualquer tipo de cobrança. Isso acabou virando um case muito interessante. O pessoal até recebemos visita do pessoal lá de Boa Vista, lá de Roraima, para verificar como foi feito o projeto, porque eles se interessaram muito e quiseram levar um projeto semelhante para lá. Então foi um case bastante divulgado aí no Brasil. Muito bacana, muda totalmente aí a atmosfera, a qualidade de vida das pessoas, né, Rafael? Claro. Estimula a prática esportiva, que hoje é essencial, né? Esporte é saúde, saúde é vida. Então não há que se pensar mais em grandes cidades sem centros comunitários que permitam a prática do esporte. E ali é uma prática que ela é difundida, não existe classe, não existe cor, gênero, nada, todos utilizam o espaço simultaneamente, né, e sem que isso cause problemas, as próprias pessoas se encarregam de preservar esse patrimônio público. Sem dúvida. Agora, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de falar sobre a pandemia, né, e o impacto econômico e social que essa pandemia trouxe aí para a gente, para o mundo inteiro. E agora a gente tem a guerra, né? Em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente está passando por muita instabilidade. Quais são as consequências para o seu setor? A pandemia, ela foi um choque frontal contra uma relativa estabilidade econômica que nós tínhamos no setor. E esse choque frontal, a insegurança acerca da vida, né, que é o nosso maior bem, nossa saúde, nossa vida, ela gerou paralisações de diversas atividades, diversos setores, e não necessariamente do nosso setor, mas atividades que abastecem o nosso setor, fornecimentos e produções de matérias-primas que vão ser utilizadas pelo setor da infraestrutura e o setor da construção como um todo, e aí entra a construção civil e a construção pesada, a infraestrutura. Os insumos tiveram sobrelevações de preços, os preços dispararam, tivemos aumentos de mais de 200% em alguns insumos em um curto espaço de tempo. Então nós falamos aqui de aço, cimento, PVC, ferro fundido, os asfaltos, os óleos combustíveis. E a guerra da Ucrânia, essa fatalidade, essa imoralidade, enfim, são tantos os termos para se caracterizar isso, ela veio quando o setor já vinha se recuperando, o país, o mundo vinha se recuperando aí de uma pandemia, entrou esse novo advento, esse novo fato extraordinário, que levou uma série de medidas, que levou os países a uma série de medidas econômicas, né, de retaliação contra a própria Rússia, e isso fez oscilarem novamente alguns preços de insumos de mercado. A Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo, detém 12% das exportações no mundo. Então isso levou a uma elevação muito rápida dos preços nos óleos combustíveis. E os óleos combustíveis são possivelmente o segundo maior insumo da construção pesada, o segundo insumo mais consumido na construção pesada. Aí nós temos alguns, entre eles asfaltos, né, aço e os óleos combustíveis. Então isso levou o setor a uma insegurança muito grande, porque nós não conseguimos acompanhar, a economia não consegue acompanhar esses reajustes de preços e repassar isso para os prestadores de serviço, ao passo que eles acontecem em uma velocidade muito grande, né, ao longo desses eventos. Sim. E como vocês da RGS acabaram encarando nessa fase? Como é que vocês fizeram para continuar aí, sem perder tanto, enfim? Hoje, assim, o setor empresarial, e aí eu falo como representante de entidade, o setor empresarial ele está literalmente com os cabelos em pé, está apavorado com os reflexos que esses aumentos, sem os devidos repasses do setor público ao privado, com os reflexos que eles vêm causando na economia das empresas,
né, tanto na parte econômica, de redução de eventuais resultados, né, gerando prejuízos, quanto na parte financeira, porque se o prejuízo econômico ele já é consolidado em um ato, financeiramente é pior ainda, porque nós financiamos as obras públicas, né, e os repasses eles acontecem sempre depois dos serviços serem executados. Então nós já assumimos um prejuízo na própria execução da atividade e esse repasse ele ainda demora mais. Então o setor está trabalhando com muita voracidade, com muita energia, em uma forma de conseguir repactuar esses contratos, reequilibrar esses contratos em uma periodicidade inferior à anualidade que a lei prevê, né, que os contratos sejam reajustados, né, para que seja feita a correção monetária, né, ao longo do tempo, né, dessa perda inflacionária, enfim, elevações de insumos. E o que acontece é que hoje o setor não consegue mais suportar a anualidade. Hoje o setor precisa que se cumpra a lei no que tange aos reequilíbrios econômicos e financeiros oriundos de alha extraordinária, que nós chamamos, e aí num caso de força maior, uma pandemia, uma guerra, e nós precisamos que os governos entendam que o setor está ruindo. É um momento muito delicado, porque se o setor de infraestrutura tiver que realmente paralisar, o que é uma tendência caso os governos não consigam rapidamente chegar a um bom termo em conversas com o setor empresarial, as obras vão parar e os demais setores vão sentir um efeito cascata sobre essas paralisações, porque as infraestruturas dependem de implantação, manutenção, conservação e recuperação, e o setor está ficando muito desgastado. Haja resiliência, né, Rafael? Agora, falando um pouco sobre a parte social, sobre a parte social, vocês aí da RGS se preocupam bastante com esse lado social, né? Então, eu gostaria que você me contasse como que é a atuação de vocês nessa área. A RGS, nós iniciamos um projeto que contempla vários tipos de campanhas sociais. Então nós temos internamente e aberto ao público externo pontos de coleta para campanha do agasalho, campanhas de alimentos, né, nos adventos de época de Dia das Crianças, nós coletamos brinquedos para as crianças, né, no inverno, agora na chegada do inverno, estamos com a abertura da campanha do agasalho. Nós temos alguns projetos em parceria junto com o setor público, por exemplo, estamos construindo um galpão de reciclagem num termo de cooperação entre a Prefeitura de Porto Alegre, a Fraport, concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre, e a RGS Engenharia, onde a Fraport e a RGS estão colocando recursos próprios, né, e a RGS, além de recursos, a mão de obra, né, a expertise técnica para construir um galpão de reciclagem em uma comunidade de Porto Alegre, que é a comunidade que tem o menor IDH, o menor índice de desenvolvimento humano, e que vai beneficiar mais de 60 pessoas que hoje reciclam lixo na frente das suas casas e vão poder reciclar dentro de um galpão, com uma estrutura, inclusive, separada, um anexo, para que elas façam a sua alimentação durante o dia, possam cozinhar e depois voltar às suas atividades. Então esse tipo de atividade nos motiva, esse tipo de atividade é algo que nós queremos levar cada vez mais a termo, e que, claro, as empresas precisam ter saúde econômica, o setor precisa estar estável para que as empresas possam cada vez mais desenvolver projetos humanitários, projetos sociais, que esse eu acredito que deva ser o nosso objetivo final, uma busca por um equilíbrio social, um equilíbrio econômico, onde todos tenham condições de dignidade. É para isso que a gente faz infraestrutura na RGS. Muito bacana. Agora, Rafael, me fala como vocês garantem a segurança jurídica nos contratos de vocês, principalmente com a esfera pública. A segurança jurídica, ela é um termo que ele é bastante utópico hoje. Como eu mencionei anteriormente na entrevista, os nossos contratos, eles têm cláusulas que são muito favoráveis à administração pública. Claro, o interesse público sempre se sobrepõe ao privado, isso é uma premissa legal e que tem toda a justificativa, porém, até o momento em que o privado não suporta mais esses desequilíbrios contratuais e precisa de um auxílio, de um apoio premente, imediato e enérgico do setor público para que se promovam esses reequilíbrios contratuais. Hoje nós temos uma legislação que não nos permite um reajuste contratual com periodicidade inferior a 1 ano. E essa legislação ela acaba sendo aplicada aplicada
de uma forma inapropriada para a realidade que hoje nos cerca, e aí falamos de ambiente mundial, né? Então nós temos um cenário mundial que ele tem que ser confrontado, né? A nossa legislação tem que se adequar a esse cenário e que se busque os gatilhos, os subterfúgios legais que a lei permite para que nós possamos adequar os contratos a essa realidade de oscilação de preços. Esses preços que dispararam, que sobem de forma olímpica dia após dia, eles ser reequilibrados em uma equação que retome o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, de modo que as empresas possam concluir os trabalhos, porque uma obra não finalizada, uma obra deixada a esmo e abandonada, ela é um custo muito maior ao erário e à sociedade do que uma obra que tenha essas correções em periodicidades inferior à anualidade, que foi estabelecida pela lei do Plano Real. Seguramente a sociedade perde muito mais tendo obras inacabadas, não executadas, né, não concluídas ou mal feitas, motivadas basicamente por essas oscilações de preços que impedem a empresa, que levam a empresa a ter dificuldades de concluir aquele objeto. Então nós precisamos que o setor público hoje retome essa segurança jurídica, abrace com as duas mãos, né, e trabalhe junto com o setor privado para retomar essa segurança jurídica dos contratos, buscando soluções com o setor privado junto, que juridicamente não infringam qualquer tipo de lei. O setor quer isso, quer a segurança jurídica, quer a legalidade, porém o setor precisa que o setor privado precisa que o setor público se mobilize com toda a sua energia para que retome-se a condição de segurança jurídica dos contratos. Sem dúvida. Agora vamos falar sobre o futuro, Rafael. O que você espera para o futuro da RGS? Vocês têm algum projeto novo que você possa dividir aqui conosco? Bom, a RGS, nós temos um plano de expansão da empresa e nós visamos cada vez mais ampliar a área social, de atendimento social. Um dos projetos de expansão que a RGS rumou para é o projeto de concessões. E aí nós entramos numa esfera de concessões e nós vencemos um projeto da concessão do Pier Turístico de Itapema, que é um projeto muito bacana porque é o único pier no mundo, pelos levantamentos que nós fizemos, que tem uma finalidade socioambiental, né, de preservação da foz do Rio Perequê, que divide Itapema de Porto Belo, e associado a isso, associado à prevenção de alagamentos oriundo das obras do pier, nós vamos ter um benefício socioeconômico, vamos ter geração de empregos, vamos ter geração de renda, vamos ter geração de impostos que vão permitir à prefeitura novos investimentos. Então, é uma condição ímpar hoje no mundo, é um projeto que nos chamou a atenção, nós participamos da licitação, vencemos a concessão e vamos estar lá por 30 anos explorando esse espaço que é de quase 1 hectare sobre o mar, né, bem na divisa entre Itapema e Porto Belo, para o lado de Itapema, e é um dos projetos que nos motiva, porque nesse projeto nós vamos poder fazer vários projetos sociais correlacionados e trazer a comunidade para conhecer o mar, para desenvolver as práticas náuticas, desenvolver a sociedade em vários aspectos, educacional, sociologia, sexologia, né, trazer as pessoas mais carentes para poder abrir as portas do mundo de uma forma diferente daquilo que as nossas escolas trazem, mostrando outros aspectos, né, da nossa globalização. Muito bom, Rafael. Foi um prazer te conhecer. Obrigada por estar aqui no programa conosco. Que você volte mais vezes para a gente conversar. E muito sucesso aí para a RGS. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês. Um abraço a todos os que nos assistem. Muito obrigado para toda a equipe. Até a próxima, Rafael. Tchau, tchau. Hoje eu conversei com o Rafael Sacchi, ele que é diretor-presidente da RGS Engenharia. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau.